Muito bem, hoje nós vamos estudar a apostasia dos últimos dias. Em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Então, a expressão apostasia, que significa abandono premeditado ou não da fé. Então, quando alguém abandona a fé premeditadamente ou não, significa que ela está se afastando de Cristo, se afastando da palavra de Deus. Apostasia refere-se a um período em que a Igreja de Cristo sofrerá um movimento de retrocesso em relação à verdade. Então é algo que nós já temos visto dentro das igrejas. Um retrocesso em relação à verdade. Então a verdade tem deixado de ser pregada dentro das igrejas e um avanço em relação à mentira. Então há muita mentira sendo pregada. Nós vamos falar hoje acerca de algumas dessas mentiras que têm sido pregadas dentro das igrejas. Há um retrocesso em relação à verdade e um avanço em relação à mentira. A origem da apostasia. A apostasia teve sua origem no passado, ainda no início da humanidade, logo após a queda do homem. Desde que o homem passou a abandonar a Deus e a servir sua própria vontade, sendo influenciado pelo diabo. A apostasia existe para tentar enganar a igreja fiel. Então a apostasia ela surgiu lá na queda do homem. Nós sabemos bem como é que foi. Então, desde que o homem passou a abandonar a Deus e a servir a sua própria vontade, o homem deixou de seguir os preceitos de Deus e comeu do fruto proibido, seguindo a sua própria vontade, sendo influenciado pelo diabo. A apostasia existe para tentar enganar a igreja fiel. Porém, a igreja fiel, ela não é enganável. A igreja fiel, ela reconhece a verdade, ela segue a verdade, ela olha para Cristo. Mas a igreja infiel, ela tende a seguir a vontade do mundo, a vontade do diabo. Então a apostasia, em grande parte que existe dentro da igreja, está ligada à igreja infiel, que acaba por contaminar. É claro que nós sabemos que as pessoas, os crentes, a igreja fiel, também é feita por seres humanos. Essa igreja fiel continua fiel a Deus, mas poderá abandonar o convívio com os seus irmãos dentro das igrejas. A apostasia, um dos grandes males da apostasia é afastar o crente de dentro da igreja. Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Então, a serpente, ela tem manipulado a igreja para que realizem a sua própria vontade, a vontade da carne, a vontade desse mundo, e que rejeitem a palavra de Deus. A apostasia, ela vem para tentar derrubar a igreja de Cristo na terra. A finalidade da apostasia. Sua finalidade é tirar o servo de Deus da direção traçada por ele e, assim, fazer com que a pessoa erre, pensando que está acertando e agradando a Deus. O maior engodo de Satanás é tentar fazer com que os filhos de Deus venham a errar o alvo, ou seja, venham a pecar e transgredir contra o Senhor. Então, a finalidade da apostasia é afastar o servo de Deus da direção traçada por ele, pelo Senhor. Assim, fazer com que a pessoa erre pensando que está acertando e agradando a Deus. Isso aqui é um problema muito sério, porque isso aqui é colocado intencionalmente por Satanás dentro das igrejas, algo em que as pessoas acreditam que estão acertando, que estão agradando a Deus, mas estão errando. É o maior engodo de Satanás, porque ele tenta fazer com que os filhos de Deus venham errar o alvo, que é pecar. Pecar é errar o alvo, ou seja, venham pecar e transgredir contra o Senhor, achando que estão fazendo a coisa certa, achando que estão fazendo algo muito bom, mas na verdade estão pecando e transgredindo contra o Senhor. A apostasia, a finalidade da apostasia é tirar o Filho de Deus, o servo do Senhor, da direção traçada por Deus. 1 de Pedro 5, 8 e 9 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, 1 de Pedro aqui é bem claro. Sede sóbrios, fique atento, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, vamos fazer aqui uma distinção, porque esse curso ele abrange várias pessoas com vários entendimentos sobre a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. Quando diz aqui, o diabo, o vosso adversário, ele está deixando claro que o adversário do homem, o adversário do cristão, o adversário da igreja fiel é o diabo, porque o mundo
tenta traçar uma figura de que Deus e o diabo são equivalentes e que lutam entre si. Na verdade, não. O diabo é uma criatura de Deus que se rebelou contra Deus e é o adversário do cristão. É o adversário do Filho de Deus. E ele vive ao derredor, porque ao redor estão os anjos de Deus nos protegendo, mas ele vive no derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas aí tem aqui, dizendo o que nós temos que fazer. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a Igreja de Cristo, ela tem sido oprimida em todo o mundo. Em todo o mundo, a igreja é oprimida por Satanás, porque ele anda no derredor buscando a quem possa tragar. Então, nós precisamos resistir e permanecermos firmes na fé. Esse é o segredo da Igreja de Cristo contra a apostasia colocada pelo diabo dentro da igreja. Em João 14, 21 também diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quem tem os mandamentos, permanece firme na fé, resiste ao diabo. Diz aqui a palavra: esse é o que me ama, ama a Jesus Cristo. E aquele que me ama, aquele que ama Jesus Cristo, também é amado pelo Senhor, também é amado pelo Pai. E Jesus Cristo diz: eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, na vida do crente fiel, na vida da igreja fiel, Jesus se revela na vida de cada um. Mas é preciso que nós conheçamos e andemos nos seus ensinamentos. Olha aí, a intenção do diabo é essa. É que o crente erre o alvo. Pecar significa errar o alvo. Então o diabo vive ao nosso derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, para que o crente, o cristão, o Filho de Deus, erre o alvo. As consequências da apostasia. Suas consequências são catastróficas e avassaladoras para a vida dos cristãos em todo o mundo, porque os tira do caminho certo, conduzindo-os para o caminho errado. Todo crente que apostata da fé sofre consequências sérias que prejudicam a sua vida espiritual. Olha só, as consequências são catastróficas e avassaladoras para a vida dos cristãos em todo o mundo, porque os tira do caminho certo, conduzindo-os para um caminho errado. Então, a apostasia que vem disfarçada de coisa boa, que vem disfarçada de palavra de Deus, que vem disfarçada do caminho certo, leva o cristão para o caminho errado. Então, todo crente que apostata da fé, que abandona a sua igreja, que abandona a casa do Senhor, que abandona a obra do Senhor, esse crente, ele sofre consequências sérias que prejudicam sua vida espiritual. Então, a apostasia, ela tira o crente de dentro da igreja, tira o crente da comunhão com os irmãos, da comunhão com a palavra, da comunhão com o Evangelho de Cristo, o que pode prejudicar a sua vida espiritual. Mateus 24, 45 a 48 diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor entrega
dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demorará. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a consequência da apostasia para o cristão, ela é muito severa. É algo que traz uma consequência muito grande na vida do cristão. Tá aí, conduta cristã. 2 caminhos, uma escolha. O cristão precisa tomar uma decisão. Ou continua andando nos caminhos do Senhor, o caminho asfaltado, o caminho protegido, ou segue um outro caminho. Um caminho tortuoso, um caminho cheio de buracos, cheio de espinhos e sem segurança nenhuma. O início da apostasia. A apostasia terá início com o surgimento de várias doutrinas e ensinamentos estranhos dentro da Igreja de Cristo, o que trará uma séria divisão dentro do rebanho, novas formas de cultuar a Deus e fórmulas maravilhosas para a vida cristã será o maior trunfo da apostasia. Então, a apostasia terá início, e na verdade já teve, porque já está acontecendo, com o surgimento aí de várias doutrinas e ensinamentos estranhos dentro da Igreja de Cristo. Nos últimos tempos, eu posso dizer aí nos últimos 20 anos, o que tem surgido de ensinamentos estranhos dentro da igreja não está no gibi. Isso traz uma séria divisão dentro do rebanho. Eu lembro que há 15, 20 anos atrás teve um movimento que dividiu muitas igrejas sérias, igrejas firmadas na palavra, foi dividida por um movimento estranho que circulava dentro das igrejas. Esse movimento durou pouco tempo, mas arrasou diversas igrejas. Então, novas formas de cultuar a Deus e fórmulas maravilhosas para a vida cristã será o maior trunfo da apostasia. Então, quando você ouvir falar de uma novidade espetacular, uma novidade maravilhosa dentro da igreja, tome cuidado. Leia as Escrituras, veja se está dentro da palavra de Deus, se a palavra de Deus dá alguma base para aquilo. Porque muitos estão pregando coisas diferentes dentro da igreja, estão fugindo da palavra de Deus, eles pregam com a Bíblia fechada, só leem um versículo para a introdução e fazem uma mensagem de 1 hora sem abrir a Bíblia, trazendo novidades maravilhosas e espetaculares. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas novas formas de cultuar a Deus e as fórmulas maravilhosas que têm surgido por aí. Muito cuidado com isso. Em Atos, no capítulo 20, versículo 29 ao 31, diz: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade,
a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Olha só que coisa impressionante. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso. Está lá em Atos, capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 31. Então precisamos ter muito cuidado com esses lobos ferozes que penetram no seio da igreja, porque eles não poupam o rebanho. Eles não poupam o rebanho. Eles tiram toda a lã e toda a gordura do rebanho para os seus próprios interesses. Por isso, vigiem. Então, a Igreja de Cristo precisa vigiar e tomar cuidado com esses lobos ferozes. Olha aí, mais uma vez, o lobo em pele de cordeiro. Tem muito lobo em pele de cordeiro no meio da igreja. E às vezes, quando são descobertos, já causaram um grande estrago. Já tiraram toda a lã e toda a gordura das ovelhas. Já magoaram muitos corações. É preciso ter cuidado com esses lobos. A inspiração da apostasia. A apostasia tem a sua inspiração no próprio diabo. Embora todas as fórmulas e modelos colocados dentro da Igreja de Cristo, a princípio, pareçam algo bom e produtivo para o rebanho. Contudo, o seu fim será e é tenebroso e totalmente prejudicial para a Igreja de Cristo na Terra. A inspiração da apostasia é totalmente diabólica. E ele vai criar fórmulas e modelos maravilhosos para colocar dentro da igreja, que no princípio parece até algo bom, parece até algo produtivo, algo emocional, faz as pessoas chorarem, faz as pessoas sorrirem, faz as pessoas se alegrarem. Contudo, o seu fim será tenebroso e totalmente prejudicial para a Igreja de Cristo na Terra. Foi como esse movimento que surgiu alguns anos atrás, movimento chamado G12. No início parecia algo muito bom, algo muito produtivo, mas o seu final foi tenebroso, rachando muitas igrejas, colocando muitos cristãos para fora da igreja. Então é totalmente prejudicial para a Igreja de Cristo na Terra. Primeira Epístola de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo.
Então, meus amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, examine a Bíblia Sagrada, examine a vontade de Deus. Toda vez que surgir algum movimento desse diferente dentro das igrejas, examine para ver se coaduna com a palavra de Deus. Aí diz aqui, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E tem muito movimento aí disfarçado. Nós cremos em Jesus, mas também cremos no livro tal, cremos naquele sacrifício, cremos que temos que fazer alguma coisa diferenciada para que o poder de Jesus funcione. Isso é espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Modismos dentro da igreja. Olha só, tem surgido muito nos últimos anos. Valorização das experiências pessoais como afirmações doutrinárias. Então, a pessoa teve a sua experiência própria e quer aplicar a sua experiência, a forma com que Deus trabalhou na sua vida, como uma afirmação doutrinária. Está errado. Está errado. A afirmação doutrinária que nós temos que seguir são as experiências que estão relatadas na Bíblia Sagrada. Também temos dentro da igreja, aqui entre aspas, muitas revelações. Tome cuidado com esse negócio de revelação. Maioria dessas revelações são furadas. As pessoas têm ouvido revelações de qualquer pessoa, revelações furadas. Unções especiais, também aqui entre aspas, que tem surgido no meio da igreja. O G12 que eu já citei, que causou grandes problemas dentro da Igreja de Cristo. Regressão ao ventre materno. Muitas igrejas realizando regressão ao ventre materno. E já nós veremos também a igreja fazendo regressão às vidas passadas. Pastor, isso é muita heresia. E você vai ver já dentro das igrejas. Quem lembra aí do dente de ouro, milagre do dente de ouro? Pesquisa lá no seu buscador o milagre do dente de ouro que você vai encontrar. Também modismo dentro da igreja. Também temos a hipnose e muitos outros que surgem a cada dia. Muitos modismos que têm surgido dentro da igreja. Outra coisa também é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade não tem nada a ver com prosperidade de Deus. É outra coisa diferente. Teologia da libertação, isso aqui é socialismo e comunismo dentro da igreja. Isso aqui foi muito difundido lá nos anos 70 e 80 e tomou conta das igrejas, inclusive da maior igreja que nós temos no país, que é a Igreja de Roma. Então temos que ter cuidado. Todos estes sem qualquer fundamento bíblico. Modismo dentro da igreja é apostasia. A única coisa que não passa dentro da igreja é a leitura da palavra e a oração. Leitura da palavra, pregação da palavra e oração, isso nunca passará dentro do seio da igreja. O restante é modismo e criação do homem. A pregação apóstata. A pregação que leva à apostasia é totalmente contrária ao que diz as Escrituras. Ou melhor, parece que é, mas não é.
A pregação apóstata afasta o crente da verdade e o leva para a mentira. Um dos pontos mais marcantes deste tipo de pregação é a falta do uso da Bíblia ou o uso deturpado dela. Até o próprio Satanás usou a Bíblia contra Jesus, mas Cristo rejeitou a palavra utilizada de forma errada. Então, a pregação apóstata, ela é totalmente contrária ao que diz as Escrituras Sagradas. Ela parece que está certa, mas não está. Parece que o emprego da palavra está certo, mas não está. Quando você analisa dentro da palavra de Deus, dentro com o contexto bíblico, sem o versículo isolado, não é? Porque texto isolado é pretexto para heresia. Então a pregação apóstata afasta o crente da verdade e o leva para a mentira. Um dos pontos mais marcantes deste tipo de pregação é a falta do uso da Bíblia. É o sujeito que prega 1 hora sem fazer uso da Bíblia. Muito cuidado com essa mensagem. Ou o uso deturpado da Bíblia. Até o próprio Satanás usou a Bíblia contra Jesus, mas Cristo rejeitou a palavra utilizada de forma errada. E é o que nós temos que fazer também. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Está aqui a receita de Jesus. O que nós temos que fazer? Precisamos rebater a palavra mal empregada com a palavra propriamente empregada de forma correta. Foi exatamente o que Jesus fez. O diabo trazia algo supostamente bem empregado e Jesus lhe apresentava o contraponto bem empregado. Então, quando virem com texto fora do contexto, te apresentando como se fosse uma nova verdade dentro da Bíblia, você rebata com a própria Escritura, trazendo a verdade da palavra de Deus. Jesus aqui no final ainda fecha dizendo: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Somente o nosso Deus
ele pode ser adorado. Somente a ele nós prestaremos culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. A palavra utilizada para rebater a palavra utilizada de forma errada. Olha aí, o diabo tentando utilizar a palavra de Deus contra Jesus. E Jesus rebatia com a verdadeira palavra, a palavra bem empregada através do discernimento que o Espírito Santo nos dá. Então, quando te apresentarem a palavra e você perceber que aquela palavra está mal empregada, empregue a palavra de forma correta. A doutrina do engano é a doutrina que leva os crentes a abandonarem sua fé e é produzida pelo diabo e introduzida na igreja com a finalidade de mudar os conceitos bíblicos em conceitos diabólicos e humanos. Essa mistura de mau caráter humano e mal diabólico ocasionará o que é conhecida como a doutrina do engano, que tira a verdade e instaura a mentira, embora pareça verdade. É o que nós comentamos agora há pouco no outro tópico. Essa doutrina do engano, ela instaura a mentira com embalagem de verdade. E isso acaba enganando muitos crentes. Em 2 Timóteo 4, versículo 3, versículo 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha o que está dizendo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E que sã doutrina é essa? É a doutrina da palavra verdadeira, da palavra de Deus. Chegará tempo em que a igreja não suportará a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, querendo ouvir outra coisa que não a sã doutrina. Ficarão cansados da verdadeira palavra de Deus e preferirão ouvir as mentiras, ouvir as fábulas que serão proferidas por homens que só veem os seus próprios interesses. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que já está acontecendo. É o que nós temos visto no seio da igreja. Muitas pessoas abandonando a palavra de Deus, abandonando os preceitos de Deus e dando ouvidos às novidades que têm aparecido dentro da igreja. Mateus 22, 29 também diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A igreja não pode incorrer nesse erro. A igreja precisa conhecer as Escrituras e precisa conhecer o poder de Deus. Jesus, porém, respondendo, lhes disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha aí, quanta coisa que nós temos visto no seio da Igreja de Cristo aqui na Terra. É a rosa, é o copo com água, é a arruda, elementos que são trazidos de outras religiões, de outros contextos e colocados no seio da igreja como se fosse uma grande novidade,
algo a somar à palavra de Deus. É como se estivessem dizendo que só a Bíblia, só o poder de Deus não é suficiente, que o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente. Então precisamos acrescentar a rosa, precisamos acrescentar o copo com água, precisamos acrescentar a arruda. Parece que é palavra de Deus, mas não é. Parece que está certo, mas não está. A verdade precisa ser dita. A transfiguração de Satanás. Nesta época, Satanás levantará vários servos seus e os introduzirá na igreja de Cristo. Esses discípulos de Satanás hão de se apresentar como obreiros da luz, porém são das trevas, e farão grandes sinais e prodígios da mentira para enganar a todos, ou melhor, para tentar enganar a todos. Então Satanás vai introduzir os seus servos, e já são introduzidos. Nós já temos muitos servos de Satanás introduzidos, infiltrados na igreja de Cristo. Muitos servos de Satanás estão infiltrados na igreja de Cristo, fazendo com que os crentes realizem as obras de Satanás, realizem aquilo que é contrário à vontade de Deus. E eles estão fazendo grandes sinais e prodígios da mentira para tentar enganar a todos. Para tentar, porque os escolhidos e a igreja fiel não será enganada, porque eles estão firmados na palavra de Deus. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim: porque esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, aqui em 2 aos Coríntios 11, diz claramente que são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Então estão disfarçados no meio da igreja. Parece que é filho de Deus, parece que é servo do Senhor, mas é obreiro de Satanás. Mas não é de se admirar, diz aqui, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, nós não deveríamos nos surpreender porque os seus ministros se disfarcem de ministro da justiça. Só que aqui, está dizendo que o fim deles será conforme as suas obras. Então, o fim deles é certo. Eles podem enganar por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. Mas a palavra da verdade, ela é eterna. E esses falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, terão o fim conforme as suas obras. 2 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 15. Olha aí, falsos milagres. Eles apresentam falsos milagres dentro da igreja, encenações. Eles realizam, filmam, colocam na internet, colocam na televisão para tentar enganar a muitos. A igreja fiel e a infiel.
A apostasia não atingirá a igreja fiel, mas sim a infiel. Quando falamos em igreja, não nos referimos a uma instituição, mas sim a cada crente de uma forma individual. Dentro da Igreja de Cristo, independente da denominação, somente os fiéis escaparão da apostasia, pois os tais servem a Deus por amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a igreja fiel e a igreja infiel estão ali lado a lado. A igreja fiel somos cada um de nós que estamos firmados na palavra de Deus, independente de denominações. A igreja de Cristo aqui na terra é uma só. Nós só temos uma igreja de Cristo, nós só temos uma noiva de Cristo, só uma. Só um corpo de Cristo, independente da placa. Somente os fiéis escaparão da apostasia, pois os tais servem a Deus por amor. O crente fiel, ele não serve a Deus por causa de milagre, ele não serve a Deus por causa de bênção, ele não serve a Deus por aquilo que Deus possa lhe dar, mas ele serve a Deus por amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lucas 10, versículo 25 ao 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, o segredo da vida eterna é simples. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. É assim que a igreja fiel vive. A igreja fiel ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, porque a igreja tem o entendimento da palavra de Deus. E a igreja ama o seu próximo como a si mesmo, a igreja fiel. Faça isso e viverá. E que viverá é esse aqui? Viverá eternamente na presença de Deus. Porque presença de Deus eterna significa vida eterna. E aquele que é fiel a Deus, qual é a esperança dele? É o arrebatamento. O arrebatamento da igreja fiel. Então, a igreja fiel, aquela que segue os preceitos de Jesus, aquela que segue a palavra de Deus, ela será arrebatada. Isso aí vai ser tema de uma aula que nós teremos mais à frente. Então, meus irmãos, finalizamos essa aula. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima aula.